Milionário termina com sua namorada porque se apaixona pela melhor amiga dela. O que aconteceu depois foi chocante. Essa história é baseada em fatos reais. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber histórias emocionantes como essa em primeira mão. Rafaela cresceu acreditando que o amor era perigoso. Não porque alguém lhe dissesse isso diretamente, mas porque ela via esse sentimento corroer sua própria casa dia após dia. A família de Rafaela era aparentemente perfeita. Um lar organizado, refeições servidas sempre na mesma hora e uma rotina tão previsível que parecia segura. Mas essa segurança era só uma ilusão. Havia algo frio naquela casa, uma tensão silenciosa que fazia cada passo ecoar alto demais e cada olhar demorar tempo demais para se desviar. Sua mãe, Marta, era uma mulher amarga e rígida, que parecia acreditar que qualquer deslize poderia trazer o caos para dentro de casa. Rafaela nunca entendeu por que a mãe parecia tão infeliz, até começar a perceber que o motivo vinha do pai. O pai de Rafaela, Gilberto, era um homem distante. Ele saía cedo para o trabalho e quase nunca voltava para casa antes da meia-noite. Quando chegava, trazia no rosto um cansaço que não parecia apenas físico. E no cheiro de suas roupas, Rafaela sentia algo que, mesmo sem entender completamente, a deixava inquieta. A relação dos pais era frágil, mas ninguém falava sobre isso. As discussões eram sempre abafadas, escondidas atrás de portas fechadas, mas Rafaela ouvia. Ela ouvia quando a mãe perguntava, em tom seco e cansado, "Onde você estava?" E ouvia quando o pai respondia, "Estava trabalhando." Mas Rafaela sabia que não era verdade. Ela não sabia exatamente onde o pai ia todas aquelas noites, mas sabia que ele mentia. Sabia porque, sempre que ele voltava, sua mãe passava horas sentada na cozinha, em silêncio, olhando para o nada com os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a derramar. Marta não confiava no marido. E por alguma razão, essa desconfiança se estendeu para Rafaela. Garotas decentes não saem por aí atrás de namorados, dizia ela sempre que Rafaela demonstrava qualquer interesse em sair com as amigas. Garotas decentes sabem se preservar. E foi assim que Rafaela cresceu. Nunca havia se apaixonado, nunca havia beijado alguém. E, no fundo, acreditava que isso era certo. Mas havia uma inquietação dentro dela, uma voz baixa e incômoda que, às vezes, sussurrava, "Você está perdendo alguma coisa." Quando Rafaela completou 23 anos, essa voz finalmente ficou alta demais para ser ignorada. Uma oportunidade inesperada surgiu. Uma agência de marketing em Belo Horizonte ofereceu uma vaga de estágio para jovens com potencial. Era uma chance única, e mais do que isso, uma forma de fugir da prisão invisível que sua vida havia se tornado. Quando Rafaela contou a novidade à mãe, foi como se tivesse acendido um pavio. "Você não vai." A voz firme de Marta ecoou pela cozinha. "Lá fora é perigoso. Você vai acabar se perdendo." "Mãe, é uma oportunidade única. É assim que começa. Primeiro você vai morar sozinha. Depois vai conhecer alguém que vai bagunçar sua cabeça e destruir sua vida." Rafaela respirou fundo, tentando se manter calma. "Eu preciso disso. É para meu futuro, minha carreira." "Precisa?" Marta se aproximou, os olhos duros. "Precisa de quê? Vai deixar sua família para viver sozinha? Para se meter com gente que não presta? É assim que você vai acabar." "Como?" Ela parou no meio da frase. Não terminou, mas Rafaela sabia o que ela queria dizer. "Como seu pai." Naquela noite, Rafaela chorou no quarto, mas no dia seguinte decidiu que não podia mais viver daquele jeito. Ela empacotou suas roupas, suas lembranças e partiu. A cidade de Belo Horizonte parecia pulsar. As ruas eram vivas, cheias de vozes, cores e pessoas que pareciam sempre apressadas. Rafaela se sentia pequena ali,
como se estivesse andando em uma cidade que não pertencia a ela. O apartamento que ela dividiria com Leila era pequeno, mas confortável. Leila, uma amiga da época da escola, a recebeu com um abraço caloroso e o mesmo sorriso cheio de vida que Rafaela sempre invejou. "Agora sim você vai viver de verdade", disse Leila rindo. Rafaela sorriu, mas não sabia se estava preparada para isso. Os primeiros dias foram intensos. Rafaela começou a se adaptar ao novo trabalho e às noites agitadas que Leila adorava. Ela não era fã de bares e festas, mas Leila sempre insistia. "Vamos, vai ser divertido." E foi em uma dessas saídas que Rafaela conheceu Arthur. Ele chegou acompanhado de Leila, vestindo uma camisa social escura com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e um anel prata que brilhava em seu dedo. Mas o que mais chamou a atenção foi seu olhar, intenso e direto, como se ele não estivesse apenas observando, mas decifrando Rafaela. "Esse é o Arthur, meu namorado." Leila apresentou com um sorriso orgulhoso. Rafaela sorriu educadamente e estendeu a mão. Quando Arthur a cumprimentou, seus dedos quentes tocaram a pele fria de Rafaela, e algo inesperado aconteceu. Uma faísca. Um arrepio que subiu por seu braço e paralisou seu peito por alguns segundos. Rafaela recuou a mão rapidamente, como se tivesse tocado fogo. "Prazer em conhecê-la, Rafaela." A voz de Arthur era firme, mas baixa, quase sedutora. Ela tentou ignorar aquilo, mas por alguma razão não conseguiu. Durante o jantar, Rafaela percebeu que Arthur a observava de vez em quando, não de forma óbvia, mas discreta. Olhares rápidos, porém intensos, que pareciam captar cada movimento dela. Rafaela tentou afastar aquela sensação, mas quando voltou para casa, sua mente estava repleta dele. Da forma como ele sorria de lado, do som grave da sua voz e principalmente da forma como seu toque havia feito seu coração acelerar como nunca antes. "Isso é errado", pensou. "Ele é o namorado da minha amiga." Mas por mais que tentasse, Rafaela não conseguiu afastar Arthur de seus pensamentos. E quando ela começou seu primeiro dia na agência de marketing, descobriu que Arthur não era apenas o namorado da amiga. Ele era o dono da empresa. Rafaela ficou imóvel na porta da recepção quando viu Arthur conversando com alguns funcionários. Ele não a viu de imediato, mas assim que seus olhos a encontraram, ele sorriu. Não foi um sorriso educado ou casual. Foi um sorriso lento, carregado de algo que Rafaela não soube definir, mas que fez seu estômago se revirar. "Bem-vinda, Rafaela", ele disse, cruzando o corredor em direção a ela. E naquele instante, Rafaela soube que, por mais que tentasse, não conseguiria fugir dele. Ela tentou se convencer de que estava imaginando coisas, que aquele sorriso não tinha nada de especial, que aquele olhar não tinha nenhuma segunda intenção. Ele era apenas um homem educado, cumprimentando uma nova funcionária. Só que ela sabia que não era só isso. Nos dias seguintes, Rafaela começou a notar que Arthur estava sempre por perto. Ele nunca dizia nada comprometedor, nunca fazia nada diretamente impróprio, mas estava sempre ali. Se ela passava pela recepção, ele surgia logo depois, cruzando o corredor devagar, com aquele olhar quase preguiçoso, mas que a despia por dentro. Se ela estava na cafeteria, ele aparecia pouco depois, fingindo estar distraído, mas sempre atento a cada gesto dela. E o pior era que Rafaela sabia que aquilo estava errado. Arthur era namorado de Leila. Ele não deveria estar olhando para ela daquele jeito, e ela não deveria estar gostando tanto disso. Mas ela gostava. Rafaela nunca havia se sentido assim antes. Cresceu isolada do mundo, presa dentro de casa, e nunca teve a chance de ser vista por alguém, não como uma mulher. Ela se lembrava de como era na escola, sempre escondida sob blusas largas e saias compridas
que sua mãe escolhia cuidadosamente para garantir que sua beleza jamais chamasse atenção. Enquanto suas colegas usavam vestidos justos e maquiagem, Rafaela estava sempre com roupas que pareciam grandes demais para seu corpo. Ela aprendeu a se encolher, a passar despercebida. E agora, tudo tinha mudado. A primeira vez que Rafaela usou uma roupa emprestada de Leila, quase não se reconheceu no espelho. A blusa leve e justa marcava sua cintura de uma forma que ela nunca havia permitido. O jeans, colado ao corpo, delineava suas curvas. Curvas que Rafaela sempre teve, mas que nunca se atrevera a mostrar. "Uau! Você está incrível!" elogiou Leila, os olhos brilhando. Rafaela corou desconfortável. "Não está exagerado demais?" "Não, está perfeito. Você tem que começar a se ver como realmente é." E foi então que Rafaela percebeu o que Leila queria dizer. Os olhares. De repente, ela passou a percebê-los em todos os lugares. Homens no trabalho que antes não notavam sua presença, agora viravam a cabeça quando ela passava. No mercado, na rua, até o garçom na cafeteria onde costumava tomar seu café, agora se apressava para atendê-la. Mas nenhum desses olhares fazia com que Rafaela se sentisse da forma que se sentia quando os olhos de Arthur estavam sobre ela. Os outros apenas admiravam. Arthur desejava. Naquela tarde, Rafaela tentou se concentrar no trabalho. Sua mesa estava coberta de relatórios e ela se obrigou a focar nas palavras à sua frente. Mas, por mais que tentasse, a presença dele parecia preenchê-la por dentro. Ela sabia que Arthur estava lá. Sabia que ele a observava. Não precisava nem olhar para saber. As palavras começaram a se embaralhar na página. Ela passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e forçou os olhos a se fixarem nas letras. "Está tudo bem?" A voz veio baixa, grave, e Rafaela congelou. Arthur estava parado ao lado da mesa dela, apoiado casualmente na lateral da cadeira. Ele estava perto demais, e o perfume amadeirado dele preencheu o ar. Rafaela se virou rapidamente, quase derrubando a caneta que segurava. Sim, tudo bem. Tem certeza?" Ele inclinou a cabeça levemente, como se estudasse cada detalhe do rosto dela. "Você parece distraída." "É você que me distrai," ela pensou, mas não disse nada. "Eu só estou cansada," murmurou, tentando sorrir. Entendi." Ele não se moveu. "Quer um café? Eu estava indo buscar um... Podemos conversar um pouco." Rafaela sentiu o coração disparar. Ela deveria recusar. Claro, a palavra escapou antes que ela pudesse se conter. A cafeteria da empresa estava quase vazia. Rafaela segurava sua xícara entre as mãos, torcendo para que ele não percebesse como seus dedos tremiam. Arthur parecia relaxado, mas os olhos dele não paravam de analisá-la. Ele sorria pouco, mas havia algo no jeito como ele a olhava, um interesse silencioso, quase perigoso. "Leila me falou muito sobre você." Ele tomou um gole do café, apoiando o copo sobre a mesa. "Disse que você sempre foi mais reservada, quieta." Rafaela riu, nervosa. Acho que sim. E agora que você está aqui, acha que isso vai mudar?" A pergunta a pegou de surpresa. Mudar? Arthur inclinou-se ligeiramente na direção dela. "Acho que você nem imagina como chama a atenção." O coração de Rafaela quase saiu pela boca. Não acho que... Acha sim." Ele sorriu de lado, aquele sorriso perigoso que fazia suas pernas ficarem fracas. Rafaela sabia que precisava sair dali. Precisava se afastar dele antes que algo acontecesse. Eu preciso voltar ao trabalho," disse, levantando-se rápido demais. Mas quando tentou se afastar, Arthur segurou seu pulso com firmeza. Não forte o bastante para machucá-la, mas firme o suficiente para fazê-la parar. "Rafaela,
A voz dele estava mais baixa, quase um sussurro. Você sabe que isso não é só coisa da sua cabeça, não sabe? Ela sentiu os dedos dele sobre sua pele quentes e por um instante não conseguiu respirar. Ele soltou seu pulso devagar, deixando os dedos deslizarem pela pele dela. A gente se vê por aí, disse ele, sorrindo outra vez antes de se afastar. Rafaela ficou parada ali, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Seu coração batia forte e ela sabia que precisava se controlar. Aquilo era errado. Arthur era namorado de Leila, mas ao mesmo tempo, quando ele a tocou, algo dentro dela despertou. Algo que Rafaela nem sabia que existia. E por mais que tentasse negar, a verdade era que Arthur não saía mais da sua cabeça. Rafaela chegou em casa com a cabeça cheia. Desde o momento em que Arthur segurou seu pulso e murmurou aquelas palavras, ela não conseguia parar de pensar nele. Você sabe que isso não é só coisa da sua cabeça. Aquela frase ecoava na mente dela como um sussurro insistente. Isso é errado, errado. Rafaela repetia mentalmente, tentando afastar aquela sensação. Assim que entrou no apartamento, encontrou Leila na sala, empolgada e sorridente. Finalmente você chegou, disse Leila se jogando no sofá. Preciso te contar uma coisa. Mas antes, vai tomar um banho, relaxar. Hoje é noite das garotas. Noite das garotas? Rafaela riu, tentando se distrair dos pensamentos que a consumiam. Sim, vamos fazer uma tábua de queijos, abrir uma garrafa de vinho e assistir um filme. Você precisa se soltar um pouco. Rafaela hesitou. Nunca havia bebido na vida e, no fundo, ainda sentia o toque de Arthur queimando sua pele. Mas talvez aquela fosse uma boa forma de distrair a mente. Tá bom, vou tomar um banho e já volto. O chuveiro quente ajudou Rafaela a relaxar. Pelo menos por alguns minutos. Ela lavou o rosto, tentando se convencer de que estava exagerando. Ele é só um cara educado. Um pouco mais intenso do que o normal, mas só isso. Depois do banho, escolheu um pijama branco de algodão, confortável e discreto. Ou pelo menos foi o que pensou. Era uma peça simples, mas o tecido leve se moldava suavemente ao seu corpo, destacando suas curvas de forma sutil. Quando voltou para a sala, Leila já havia espalhado almofadas pelo sofá, cortado queijos e aberto uma garrafa de vinho. Senta aqui. Hoje é pra gente relaxar, disse Leila, entregando uma taça para Rafaela. Eu não sei nem beber. Então essa é a hora de começar. Vai fazer bem para você. Rafaela riu e tomou um gole. O vinho era doce, mais agradável do que ela esperava. Viu? Nem dói, brincou Leila. A conversa logo se tornou leve e divertida. Rafaela se sentia mais solta a cada As palavras fluíam com facilidade e pela primeira vez desde que chegou a Belo Horizonte, ela se sentiu realmente feliz. Na segunda taça, Rafaela já estava rindo alto, contando histórias sobre sua infância e falando sobre como se sentia animada com o novo emprego. Eu nunca imaginei que teria essa oportunidade, disse Rafaela com um brilho nos olhos. Eu só quero fazer tudo certo, sabe? Não quero estragar nada. Rafaela, você é incrível. Vai dar tudo certo. Eu sei que vai. Rafaela sorriu, aquecida pelas palavras da amiga e talvez pelo vinho também. Então alguém bateu na porta. Vê quem é para mim? Pediu Leila, se levantando apressada. Eu vou ao banheiro rapidinho. Rafaela foi até a porta ainda sorrindo, o vinho fazendo seu corpo parecer leve. Mas quando abriu, o sorriso morreu no mesmo instante. Era Arthur. Ele estava ali, parado na porta, com uma camisa preta meio aberta no peito e o cabelo ainda um pouco bagunçado, como se tivesse saído do banho há pouco. Os olhos dele deslizaram lentamente pelo corpo de Rafaela, e a expressão que ele fez foi algo que ela nunca havia visto antes, como se estivesse admirado, quase encantado. Oi! A voz dele soou rouca.
Vim ver a Leila. Ah, sim, claro. Ela tá no banheiro. Rafaela tentou se afastar da porta, mas antes que pudesse se mover, Arthur deu um passo à frente e colocou a mão na sua cintura. Boa noite para você, murmurou, inclinando-se para beijar seu rosto. Só que ao fazer isso, Arthur apertou levemente sua cintura. Os dedos dele afundaram na curva do seu corpo, deslizando devagar, como se quisesse memorizar cada detalhe da pele dela sob aquele pijama fino. A respiração de Rafaela falhou. O toque dele queimou sua pele de um jeito que a fez se arrepiar da cabeça aos pés. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo seu coração acelerar de forma descontrolada. É só o vinho. Ela tentou se convencer. Arthur! Leila surgiu no corredor sorrindo. Rafaela se afastou rápido, o rosto queimando. Ela quase correu para o canto da sala, ainda sentindo a marca dos dedos dele na cintura. Leila beijou Arthur com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Fica com a gente. Estamos vendo um filme. Você pode ficar um pouco, né? Rafaela sentiu um nó na garganta. Ela sabia que precisava sair dali. Eu estou com dor de cabeça. Acho que foi o vinho. Vou pro meu quarto. Fica mais um pouco, insistiu Leila. Vai ser divertido. Arthur olhou para Rafaela naquele instante, e aquele olhar que dizia, eu sei que você sentiu, fez Rafaela se sentir ainda mais perdida. Só mais um pouco, disse Rafaela, a voz quase falhando. Ela se sentou no canto do sofá, distante dos dois, mas não conseguia parar de olhar. Leila estava relaxada, rindo e beijando Arthur casualmente, mas Rafaela mal podia respirar. Os olhos dele continuavam procurando os dela, disfarçados entre sorrisos e palavras, mas estavam sempre ali. O que estava acontecendo? Por que aquele homem mexia tanto com ela? A cada risada de Leila, Rafaela sentia mais culpa crescer dentro dela. Ele estava ali, sentado ao lado da amiga, e ainda assim não parava de olhá-la. Ela não conseguia mais suportar aquilo. Eu vou deitar. Rafaela se levantou, tentando manter a voz firme. Tem certeza? Perguntou Leila. A gente está quase no final do filme. É melhor eu descansar. Boa noite. Rafaela foi para o quarto com passos apressados. Fechou a porta e encostou-se nela, sentindo o coração disparado. Isso é loucura. Isso é loucura. Ela entrou no banheiro e ligou o chuveiro. Água fria caiu sobre seu corpo, mas não conseguiu apagar o calor que Arthur havia deixado nela. Rafaela fechou os olhos, tentando afastar da mente a lembrança dos dedos dele, apertando sua cintura, do toque firme que acendeu nela uma sensação que ela nunca tinha experimentado antes. Ela sabia que aquilo era errado, mas naquele momento sabia também que não conseguiria esquecê-lo tão fácil. Rafaela acordou naquela manhã ainda com a mente agitada. Isso precisa parar. A tuela se repetia, mas mesmo tentando se convencer, seu corpo ainda parecia marcado pelo toque dele. No trabalho, Rafaela se forçou a manter o foco. Concentrou-se nos relatórios e nas análises que precisava concluir, decidida a não dar espaço para pensamentos perigosos. Mas então, Arthur apareceu. Oi, disse ele, apoiando-se na lateral da mesa dela, com aquele sorriso quase despreocupado que a deixava sem fôlego. Rafaela não olhou para ele. Manteve os olhos grudados na tela do computador. Precisa de alguma coisa? Perguntou, tentando soar firme. Sim, de você. Ela finalmente o encarou, e aquele olhar dela foi o bastante para ele entender que Rafaela não achou graça na provocação. Desculpa. Arthur riu de leve. Eu só queria dizer que gostei muito de te ver ontem. Rafaela respirou fundo, sentindo seu corpo estremecer só por ouvir aquilo. Arthur, ela começou, tentando escolher as palavras com cuidado. Você precisa parar com isso.
Você é namorado da minha amiga. Isso é errado. Arthur fez uma pausa e então se inclinou um pouco mais para perto dela. Não sou mais. Rafaela arregalou os olhos. O quê? Eu terminei com Leila. Não podia mais me enganar. A voz dele ficou mais baixa, quase um sussurro. Ela é incrível, mas eu não sinto por ela o que sinto por outra pessoa. Rafaela sentiu a respiração falhar. Arthur, não. Antes que pudesse continuar, ele pegou sua mão, segurando-a levemente, os dedos dele acariciando suavemente a pele dela. Rafaela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era um simples toque, mas seu corpo reagia como se aquilo fosse algo muito maior. Eu sei que você sente também, murmurou Arthur. Ela se afastou rapidamente, puxando a mão de volta. Eu preciso trabalhar. Arthur suspirou, mas não insistiu. Às 5 da tarde vamos ter uma reunião importante com um cliente grande. Eu quero que você participe. Eu? Rafaela piscou surpresa. Você tem feito um ótimo trabalho e conhece bem a estratégia que vamos apresentar. Quero que você explique isso para eles. Rafaela sentiu uma onda de orgulho crescer dentro dela. Claro, eu vou estar lá. Arthur sorriu de lado. Ótimo. Eu te encontro na sala de reunião às 5. A reunião foi um sucesso. Rafaela dominou cada palavra da apresentação. Ela estava segura, confiante, e isso fez toda a diferença. O cliente gostou da proposta, elogiou a equipe e aprovou o orçamento na hora. Quando a reunião terminou, a sala explodiu em comemorações. Parabéns, Rafaela, disseram alguns colegas, batendo palmas e elogiando seu desempenho. Arthur também sorriu para ela. Um sorriso genuíno, orgulhoso, mas ainda assim carregado daquele brilho perigoso que fazia Rafaela perder o chão. Então o assistente de Arthur apareceu segurando uma garrafa de espumante. Vamos comemorar, ele anunciou, animado. Rafaela hesitou. Eu acho que não vou beber. Ah, não, alguém insistiu. Hoje você merece. Arthur pegou uma taça e a entregou a ela. Só um brinde. Você foi incrível. O calor do elogio e o brilho nos olhos dele a fizeram ceder. Ela tomou um gole e o sabor suave e doce se espalhou por sua boca. A celebração foi rápida. Um por um, os colegas foram saindo até que no final restaram apenas ela e Arthur na sala. Rafaela pegava suas anotações quando percebeu que ele estava mais próximo do que deveria. Você foi realmente incrível hoje, disse Arthur, a voz mais grave. Ela tentou se afastar, mas ele se aproximou ainda mais. Eu preciso ir. Eu não consigo mais, interrompeu ele. O quê? Eu não consigo mais fingir que não estou louco por você. O coração de Rafaela disparou. Arthur, eu não tenho mais nada com sua amiga, e você sabe que quer isso tanto quanto eu. Ele então passou a mão na nuca dela e a puxou delicadamente para si. Rafaela ficou imóvel por um instante, os olhos presos aos dele. Quando os lábios dele tocaram os dela, Rafaela perdeu o controle. O beijo foi intenso, cheio de urgência. Arthur a segurava com firmeza, como se não quisesse que aquele momento acabasse. O mundo pareceu sumir, e Rafaela se entregou por completo. Seu corpo queimava, o coração batia forte, e ela só conseguia pensar que aquilo era exatamente o que queria, mesmo que fosse errado. Arthur a guiou até o sofá da sala de reuniões. Ele se sentou e a puxou para si, segurando sua cintura e a fazendo sentar no colo dele. Rafaela sentia as mãos dele subindo lentamente por suas costas e o calor do corpo dele fazia com que cada parte sua se acendesse. Mas então, a realidade atingiu Rafaela como um balde de água fria. Não! Ela se afastou de repente, quase tropeçando ao se levantar. Arthur a olhou confuso, ainda ofegante. Rafaela, eu não posso... Ela afastou os cabelos do rosto, tentando organizar os pensamentos. Você é ex da minha amiga.
E, além disso, ela engoliu seco, sentindo as palavras saírem quase sufocadas. Eu nunca... Rafaela baixou o olhar, incapaz de encará-lo. Eu nunca estive com ninguém antes. Arthur ficou imóvel, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Você... nunca... Ele se levantou devagar, ainda tentando processar a informação. Rafaela se virou, envergonhada. Eu preciso ir. Rafaela, espera! Mas ela já estava na porta, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro do peito. Quando chegou em casa naquela noite, Rafaela se jogou na cama sem conseguir conter as lágrimas. Ela estava confusa, dividida entre o medo e o desejo. E, acima de tudo, não sabia se conseguiria resistir a ele por muito tempo. Rafaela acordou na manhã seguinte ainda com a cabeça cheia de pensamentos. A noite anterior não saía da sua mente. O toque de Arthur, o beijo que ela não conseguiu resistir e, principalmente, a forma como ele a olhava como se fosse a única mulher no mundo. Isso é loucura. Ela se repetia, tentando ignorar a sensação quente que ainda queimava dentro dela. Ainda estava imersa nesses pensamentos quando viu Leila sair do quarto, arrumando o cabelo com pressa e pegando a bolsa. Bom dia, disse Leila animada. Rafaela se virou devagar, observando a amiga com atenção. Ela parecia bem demais. Você está feliz hoje, comentou Rafaela, tentando parecer casual. Eu estou bem. Leila deu de ombros, servindo-se de café. Ah, quase esqueci. Arthur terminou comigo. A xícara na mão de Rafaela quase escorregou. O quê? Ele terminou comigo. Leila deu outro gole no café, sem o menor traço de tristeza. Diz ele que não estava mais sentindo que devíamos continuar juntos. Rafaela tentou esconder o impacto que aquela notícia causou. E... você está bem com isso? Leila riu de leve. Rafaela, por favor, eu gosto do Arthur, mas não sou dessas que ficam sofrendo por alguém. Mas você parecia gostar tanto dele. Eu gostava. Leila deu de ombros outra vez. Mas se ele não quer mais, que seja. Eu não vou ficar presa nisso. Vou sentir falta? Um pouco, mas não vou perder meu tempo sofrendo. Rafaela ficou surpresa com a forma leve com que Leila falava. Sentiu alívio, mas outra parte ainda carregava uma culpa persistente. Bom, acho que é melhor assim então, disse Rafaela baixando os olhos. Aliás, Leila pegou a chave do carro. Vou aproveitar esse clima de liberdade e passar uns dias na casa dos meus pais. Meu ex-namorado andou mandando umas mensagens, acho que vou ver se ele ainda está interessante. Rafaela sorriu, tentando parecer tranquila, mas a notícia a fez sentir um misto de alívio e ansiedade. Que bom! Aproveite bastante. Pode deixar. Leila piscou para Rafaela. E não vá ficar se matando de trabalho enquanto estou fora, viu? Assim que a porta se fechou, Rafaela soltou um suspiro profundo e se jogou no sofá, sozinha. Pela primeira vez em dias, Rafaela tinha um tempo para si mesma, tempo para tentar organizar aquele turbilhão de emoções. Isso é bom, pensou. Eu preciso desse espaço para pensar. Na manhã seguinte, o escritório estava agitado. O sucesso da campanha aprovada no dia anterior havia deixado todos de bom humor, e Rafaela tentava se concentrar no trabalho, ainda que sua mente insistisse em vagar. Pouco antes do almoço, Arthur apareceu. Oi, disse ele, encostando-se na mesa dela com aquele sorriso torto que fazia seu coração vacilar. Oi, respondeu Rafaela hesitante. Como você está? Ele a observava com atenção, como se realmente quisesse saber a resposta. Estou bem. Rafaela desviou o olhar, mas sentiu que ele ainda a observava. Eu fiquei pensando muito no que você disse ontem. A voz dele estava mais baixa agora, quase um sussurro. E, sinceramente,
Isso só me fez querer você ainda mais. Rafaela abriu a boca para responder, mas não conseguiu dizer nada. Me deixa te conhecer melhor. Vamos jantar hoje à noite. Eu não sei. Por favor. Ele segurou a mão dela suavemente e Rafaela sentiu o mesmo arrepio percorrer sua pele. Eu só quero te ouvir, saber mais sobre você. Rafaela hesitou, mas acabou concordando. Tá bom. Ótimo. Eu te busco às 8. O restaurante era charmoso e acolhedor, com luzes baixas e música suave ao fundo. Arthur parecia diferente ali, mais leve, mais descontraído. Durante o jantar, Rafaela falou sobre sua infância, sobre sua mãe controladora e sobre como sempre se sentiu invisível. E então você apareceu. Rafaela confessou, sua voz quase falhando. Eu não entendo por que tinha que ser você. Arthur a observou com atenção, como se cada palavra dela fosse importante. Talvez porque eu estava esperando por você esse tempo todo, disse ele baixando o tom da voz. Aquelas palavras a fizeram estremecer. Ela queria acreditar nele, queria se deixar levar por aquele sentimento, mas então se lembrou de como ele a olhava enquanto ainda estava com Leila. Será que ele presta mesmo? Pensou Rafaela. Do lado de fora do restaurante, Arthur caminhou até ela, parando bem perto. Eu sei que você está confusa, disse ele suavemente. Mas só quero que você saiba que eu não consigo parar de pensar em você. Ele se inclinou devagar e tentou beijá-la. Rafaela sentiu o coração disparar, mas conseguiu se afastar no último instante. Não agora. Arthur a olhou com um misto de surpresa e respeito. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. Ele a levou até o apartamento e se despediu com um sorriso suave. Rafaela entrou, fechou a porta e encostou-se nela, sentindo um alívio misturado com frustração. Isso está ficando complicado demais, pensou. Então, poucos minutos depois, alguém bateu na porta. Rafaela sabia quem era, seu coração disparou. Ela ficou parada por um instante, sem saber o que fazer. E se eu não abrir? Mas uma parte dela queria abrir aquela porta. Queria ver Arthur parado ali, olhando para ela do jeito que só ele sabia fazer. O som das batidas veio outra vez, dessa vez mais firme. Rafaela respirou fundo, sentindo o peito apertado. Ela sabia que se abrisse aquela porta, sua vida nunca mais seria a mesma. As batidas na porta ecoaram novamente, mais fortes, mais insistentes. Rafaela continuou parada, o coração martelando contra o peito. Ela sabia que era Arthur. Eu não posso abrir essa porta. E ela repetia mentalmente, como se aquela frase fosse capaz de mantê-la firme. Mas mesmo se esforçando para ignorá-lo, seu corpo parecia responder por conta própria. Suas pernas se moveram até a porta, e antes que ela pudesse mudar de ideia, sua mão já estava na maçaneta. Ela respirou fundo e abriu. Arthur estava parado ali, com o cabelo um pouco bagunçado e a camisa social meio aberta, como se tivesse subido as escadas com pressa. Os olhos dele a analisaram rapidamente, e então ele sorriu de leve. Eu sabia que você abriria. Disse ele num tom baixo e rouco que fez Rafaela se arrepiar. Arthur, o que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver novamente. Já passamos muito tempo juntos hoje. Rafaela tentou soar firme, mas a própria voz falhou. Não do jeito que eu queria. Antes que ela pudesse reagir, ele deu um passo à frente, forçando-a a recuar para dentro do apartamento. Rafaela sentiu as costas tocarem a parede enquanto Arthur se aproximava ainda mais. Arthur. Não. Por quê? A voz dele estava mais suave agora, e Rafaela sentiu o perfume amadeirado dele preencher o ar. Você sente isso tanto quanto eu. Eu sei que sente. É complicado, sussurrou ela, sem conseguir desviar o olhar. Nada é complicado quando se sabe o que quer. Os dedos dele tocaram delicadamente a lateral do rosto dela, descendo devagar até sua mandíbula.
Rafaela fechou os olhos, tentando lutar contra aquela vontade quase incontrolável de se entregar. Eu não posso. Mas então Arthur inclinou o rosto e antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, seus lábios tocaram os dela. O beijo foi lento no início, como se ele estivesse esperando que Rafaela fugisse outra vez. Só que dessa vez, ela não fugiu. Ela ficou ali, sentindo o calor dos lábios dele, a forma como Arthur a segurava com delicadeza, mas ainda assim com firmeza, como se ele tivesse esperado por aquilo há muito tempo. O mundo desapareceu. Nada mais importava. Só o beijo. Aquele beijo que despertava nela sensações que ela nem sabia que existiam. Quando ele a puxou ainda mais para perto, Rafaela sentiu seu corpo encostar no dele. O calor da pele dele atravessou a camisa fina que ela vestia e queimou sua própria pele. As mãos dele deslizaram pela cintura dela e Rafaela se viu completamente envolvida naquele momento. Mas então... Não! A palavra escapou num sobressalto e Rafaela se afastou, colocando as mãos no peito dele para mantê-lo longe. Arthur respirava pesado, os olhos fixos nos dela. Por quê? Perguntou ele, a voz embargada. Eu não sei como lidar com isso, Rafaela murmurou. Arthur permaneceu em silêncio por um instante, como se processasse aquelas palavras. Então ele respirou fundo, tentando se recompor. Rafaela! Ele se aproximou outra vez, dessa vez mais devagar. Eu não vou te pressionar. Não quero que faça nada que não esteja pronta para fazer. Mas, por favor... A voz dele falhou um pouco. Não fuja de mim. Ela não soube o que responder. A única coisa que sabia era que Arthur despertava nela uma avalanche de sentimentos. Medo, desejo, insegurança e uma vontade incontrolável de estar perto dele. Eu preciso de tempo. Eu preciso falar com a Leila antes. Rafaela finalmente conseguiu dizer. Arthur assentiu, ainda com os olhos fixos nos dela. Eu vou te dar todo o tempo que precisar, mas não vou desistir de você. Ele se inclinou e, num gesto suave, beijou sua testa antes de sair. Quando Rafaela fechou a porta, encostou-se nela outra vez, sentindo os joelhos fracos e o coração ainda acelerado. Eu estou me metendo em algo que não sei se posso controlar. Nos dias seguintes, Rafaela tentou se manter distante de Arthur. Evitava encontrá-lo nos corredores, desviava o olhar sempre que ele estava por perto e se jogava no trabalho como uma forma desesperada de distração. Mas Arthur não desistia. Ele a encontrava sempre, às vezes para perguntar algo banal, às vezes apenas para lançar um sorriso discreto, mas que fazia Rafaela se sentir marcada por ele. E ela sabia que estava perdendo essa batalha. Na sexta-feira, Arthur apareceu na mesa dela mais uma vez. Vamos sair hoje. Rafaela soltou uma risada nervosa. Arthur, não é uma boa ideia. Eu sei que você quer. Ele sorriu, inclinando-se levemente na direção dela. Só um jantar. Prometo que não vou tentar te beijar, a menos que você queira. Rafaela tentou não sorrir, mas falhou. Tá bom. O jantar foi surpreendentemente agradável. Arthur foi atencioso, divertido e muito diferente do homem intenso e provocador que Rafaela conhecia no escritório. Eu sei que você acha que sou um cafajeste, disse ele, rindo depois de mais uma taça de vinho. Eu não... Rafaela hesitou. Tá bom, talvez um pouco. Arthur riu outra vez, mas logo ficou sério. Eu não sou quem você pensa. Então quem é você, Arthur? Ele encarou Rafaela por alguns segundos antes de responder. Alguém que encontrou a mulher certa no momento errado, mas que vai lutar para que isso dê certo. O coração de Rafaela acelerou. Na volta para casa, ele a acompanhou até a porta do apartamento. Posso te beijar agora? Perguntou ele, com um sorriso leve nos lábios. Rafaela hesitou. Não, não hoje. Arthur sorriu. Eu vou esperar.
Ele se afastou e desceu as escadas. Rafaela entrou no apartamento e fechou a porta, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Mas então, minutos depois, alguém bateu na porta. Rafaela ficou imóvel. Ela sabia que era ele. O coração dela disparou e seu corpo inteiro pareceu desperto, como se soubesse que aquela noite ainda não tinha terminado. Ela ficou parada diante da porta, indecisa. Parte dela queria fingir que não estava ali, mas outra parte, aquela parte que Arthur despertava toda vez que a olhava, queria abrir. As batidas vieram novamente, dessa vez mais firmes. Rafaela sabia que, se abrisse aquela porta, tudo mudaria. E, no fundo, ela não sabia se estava pronta para isso. Rafaela respirou fundo, sentindo o coração disparar dentro do peito. Ela sabia que não poderia mais ignorar. Vai logo, ela pensou, finalmente virando a maçaneta. Mas, para sua surpresa, não era Arthur. Era Leila. Rafaela congelou. Oi, disse Leila com um sorriso meio desconfortável. Eu vi o Arthur saindo daqui agora há pouco. O rosto de Rafaela ficou vermelho na mesma hora. As palavras se perderam na garganta. Eu posso explicar, balbuciou, sentindo ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. Rafaela, o que está acontecendo? Rafaela sentiu um nó se formar na garganta. Ela tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Eu não queria que fosse assim, murmurou, as palavras saindo embargadas. Eu tentei evitar, eu juro que tentei. Ela se afastou da porta e caiu no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas vieram sem controle. Leila se aproximou e sentou ao lado dela. Calma. Tá tudo bem. Me conta o que aconteceu. Com a voz entrecortada, Rafaela contou tudo, sobre os olhares de Arthur, o beijo na sala de reuniões, o jantar na noite anterior, e sobre como ela vinha lutando contra aquele sentimento havia semanas. Quando terminou, olhou para Leila com medo do que viria. Eu nunca quis te magoar. Eu me sinto horrível por isso. Leila ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando tudo. Eu já sabia. Rafaela arregalou os olhos. O quê? Eu percebi que ele estava interessado em você há algum tempo. Ele começou a fazer perguntas sobre você. Se você estava solteira, se já tinha namorado antes. Essas coisas. E você não ficou magoada? Leila deu uma risada leve. Rafaela, relaxa. Eu e o Arthur já não estávamos bem faz tempo. Quando ele terminou comigo, foi quase um alívio. Eu só fiquei surpresa que ele demorou tanto e eu estava levando. Era cômodo, era uma companhia para mim. Mas Rafaela ainda não conseguia acreditar. Isso não é estranho para você? Honestamente, não. Eu já estou com outra pessoa. Leila sorriu de lado. Lembra do meu ex que eu fui visitar também? Ele vai se mudar para cá. E a gente decidiu morar juntos. Rafaela sentiu um peso sair de dentro do peito. Sério? Sério? E quanto a você e o Arthur? Se você gosta dele, não tem que se sentir culpada. Mas isso não é estranho para você? Olha, eu sei quem você é, Rafaela. Sei que você nunca faria nada para me machucar de propósito. Se você está feliz, então tá tudo certo. Rafaela não segurou o impulso. Ela abraçou Leila com força, sentindo as lágrimas escorrerem de novo, dessa vez de alívio. Obrigada. Obrigada por entender. Claro que entendo. Agora, para de chorar, vamos tomar um vinho e conversar. Amanhã você resolve isso. No dia seguinte, Rafaela foi trabalhar decidida. Era sexta-feira, e ela sabia que não poderia mais fugir daquela situação. Arthur estava no escritório, concentrado em alguns papéis, quando Rafaela se aproximou da mesa dele. Quero jantar com você hoje. Arthur ergueu os olhos, surpreso. Ah, é? Ele sorriu de lado. E por quê?
Porque a gente precisa resolver isso de uma vez por todas, disse Rafaela, tentando soar indiferente. Arthur inclinou a cabeça, analisando-a com aquele olhar curioso que sempre a deixava desconcertada. Tá bom, mas só se você prometer não fugir dessa vez. Rafaela sorriu de leve. Veremos. O restaurante era elegante, iluminado por luzes baixas e uma música suave tocando ao fundo. Arthur a observava o tempo todo, atento a cada detalhe. Desde o jeito que ela segurava a taça de vinho até a forma como deslizava os dedos nervosamente pela borda do prato. Agora me conta, o que você quer resolver? Perguntou ele, apoiando os cotovelos na mesa. Rafaela respirou fundo. Eu falei com Leila. Arthur ficou sério na mesma hora. E ela... Rafaela respirou fundo, tentando conter a emoção. Ela disse que não tem problema, que não vê problema nenhum em a gente ficar juntos. O rosto de Arthur se iluminou. Isso é sério? Rafaela assentiu. Ela está feliz com outra pessoa. E eu não quero mais fugir disso. Arthur segurou a mão dela sobre a mesa, entrelaçando os dedos nos dela. Você não sabe o quanto eu esperei para ouvir isso. Aquela noite terminou com Arthur conduzindo Rafaela até o carro dele, e dali, direto para sua casa. A casa de Arthur ficava em um bairro elegante e discreto. Era espaçosa, moderna e perfeitamente organizada, mas Rafaela mal percebeu os detalhes ao seu redor. Seu coração estava acelerado, e cada parte dela parecia inquieta. Arthur a guiou até a sala, onde um sofá enorme e confortável ocupava boa parte do ambiente. Tem certeza que quer isso? Perguntou ele, a voz mais suave agora. Rafaela não respondeu com palavras. Em vez disso, se aproximou devagar e tocou o rosto dele, sentindo a barba rala sob seus dedos. Então, pela primeira vez, foi ela que o beijou. Arthur respondeu na mesma hora, envolvendo-a nos braços com firmeza. O beijo foi diferente de antes, mais intenso, mais urgente, como se ele estivesse esperando por aquele momento havia tempo demais. Arthur segurou Rafaela pela cintura, puxando-a para mais perto e guiando-a até o sofá. Ele a deitou ali com delicadeza, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele não fosse cuidadoso o suficiente. Eu não quero te machucar, murmurou ele, seus lábios ainda nos dela. Você não vai. Rafaela respondeu baixinho. E naquela noite, Rafaela se entregou completamente, sem culpa, sem medo e com a certeza de que queria aquilo mais do que qualquer outra coisa na vida. Na manhã seguinte, Rafaela acordou nos braços de Arthur, sentindo seu peito subir e descer devagar enquanto ele dormia. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia leve, completa. Arthur despertou pouco depois e a puxou para mais perto, beijando sua testa com carinho. Eu prometo, não vou te decepcionar. Os dias seguintes ao fim de semana na casa de Arthur foram surpreendentemente tranquilos. Ele e Rafaela começaram a passar mais tempo juntos, e aquela relação que antes parecia complicada, agora fluía de forma leve e natural. Rafaela, por sua vez, sentia que estava vivendo algo que jamais imaginou ser possível. Depois de anos se reprimindo e acreditando que não merecia viver grandes amores, ela finalmente havia encontrado alguém que a fazia se sentir especial. No trabalho, Arthur mantinha o profissionalismo, mas sempre dava um jeito de deixar um bilhete carinhoso na mesa dela ou de encontrá-la para almoçarem juntos. Rafaela se sentia segura e, acima de tudo, feliz. Leila estava empolgada com os planos de morar com seu ex-namorado e não guardava qualquer ressentimento. Eu sabia que vocês dois iam acabar juntos, comentou ela certa noite rindo. E, sinceramente, vocês combinam mais do que eu e ele. Rafaela riu, sentindo um alívio enorme. Ela sabia que, se tivesse perdido a amizade de Leila por causa de Arthur, jamais conseguiria se sentir completa.
Algum tempo depois, Arthur convidou Rafaela para passar um final de semana na praia. A gente precisa de um tempo só nosso, disse ele. A viagem foi perfeita. Eles caminharam pela areia, jantaram sob a luz das estrelas e aproveitaram cada instante juntos. Na última noite, sentados na varanda da casa de praia, Arthur segurou a mão dela e disse: "Eu não sei onde essa história vai dar, mas sei que não quero que acabe tão cedo." Rafaela sorriu. Eu também não. E isso era verdade. Pela primeira vez, Rafaela não estava mais tentando controlar o que sentia, e aquilo fazia tudo parecer certo. Sem promessas exageradas ou palavras ensaiadas, Rafaela sabia que estava onde deveria estar, ao lado dele. Agora me diz, e se fosse com você? Imagine que você está no lugar da Leila. Você percebe que seu namorado está interessado na sua amiga. Depois descobre que eles realmente se envolveram. Você conseguiria reagir com a mesma maturidade que ela? Perdoaria sua amiga e seguiria em paz como Leila fez? Ou isso seria uma traição imperdoável para você? Conte nos comentários como você agiria nessa situação. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e apoiar nosso trabalho. Isso faz toda a diferença e nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes para você.